Olá, gente. Boas-vindas ao Passos Entre Linhas. Boas-vindas a mais um episódio do Trocando Ideia. Hoje eu estou aqui com Maria Ferreira. Maria, você se apresenta, por favor. Maravilhosa. Oi, oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui a convite da Lore. Agradeço muito o convite. Eu sou a Maria Ferreira. Eu tenho um blog chamado Impressões de Maria. Também tenho um canal no YouTube e estou presente aí nas redes sociais. Então, eu sou produtora de conteúdo literário. E, além disso, eu também sou escritora. Eu tenho um conto publicado no livro Vozes Negras, que é um livro, uma coletânea de contos composto por 4 contos, e cada um foi escrito por uma autora negra para homenagear uma mulher negra da atualidade. E acho que é um pouco disso. Obrigada, Mar. Eu acho que você já recebeu essa pergunta, eu já recebi esse tipo de pergunta. A gente se reuniu aqui para conversar sobre produção de conteúdo literário, né, na internet, mas eu quero já puxar esse gancho. Você falou que é escritora e você se tornou escritora a partir do momento que você se encantou mais pela literatura por conta do Impressões de Maria, ou você já escrevia antes de criar o blog? Porque você tem o blog há 7 anos, né? Vai fazer 8 anos agora em 2021. Boa pergunta. Eu sempre quis ser escritora desde criança, então acho que não foi por conta do blog. Eu escrevi, assim, em cadernos desses pequenos de escola, escrevi histórias e me sentia a escritora, mas eu nunca pensei em publicar essas histórias e nem pretendo. Aí a questão para ser escritora mesmo oficialmente veio em 2019, que foi quando eu recebi o convite para escrever o conto, para ser publicado no livro, mas antes disso eu já escrevia poemas. Mas era uma coisa bem assim pessoal, bem amadora, nada que eu pensasse em publicar também. Então a questão da escrita não veio por conta do blog. É engraçado você falar isso, porque eu também escrevia antes de criar, né, o Passos Entre Linhas, mas eu também não tinha esse planejamento, essa ideia de que, vou publicar, até ter contato com outras escritoras, outros escritores, conhecendo mais, né, o meio literário por trás dos holofotes. E aí eu me encantei com a ideia de publicar um livro, eu também escrevo muito poesia. É bacana. Eu te admiro Mas pra uma caramba. coisa. Te Ai, admiro pra obrigada. caramba e é parecido nessa. A admiração é recíproca. Mas Obrigada. acho que uma coisa que eu ficava pensando também, a partir do momento que a gente se torna blogueira, né, e começa a falar sobre livros na internet, a gente entende como que o mercado editorial funciona. E também entende o quanto que é racista e o quanto que é caro publicar um livro e o quanto a gente pensa que esse é um espaço que a gente não vai conseguir acessar por uma questão financeira e por uma questão de preconceito mesmo. Mas aí também a gente descobre e aprende que tem outros meios de publicação, né? No caso do Vozes Negras, foi por meio de um financiamento coletivo, que também é uma possibilidade de publicação para quem não tem muito dinheiro, para quem não tem nenhum dinheiro. E tem outras opções para burlar esse sistema. Então, é possível publicar um livro mesmo você sendo uma pessoa que não é um homem branco rico. Sim, branco, cis, rico, tem todas essas Privilegiada. intersecções. Pois é, todas essas intersecções. E foi massa você falar sobre isso, porque eu também não tinha esse planejamento, né, nem intenção, não tinha esse planejamento de publicar, porque eu achava que eu tinha que ser famosa, que eu tinha que entrar numa editora super, né, grande e tal, e não é assim. Aí, o meu primeiro livro foi uma publicação independente, e eu só descobri que existe publicação independente por conta do projeto. Então, é massa. Acaba que a gente não escreve por conta dos projetos de criação de conteúdo, mas eles impulsionaram a gente a chegar, né? Onde a Sim. gente tá. Inclusive, vem aí, né, Mar? Futuramente aí. Vem muito aí. Vem muito aí, esperem. Mas como foi que você começou a produzir conteúdo no Impressões? Eu comecei em julho de 2013, eu estava no meu último ano do ensino médio, então estava ali no momento de ler muito para o vestibular, para prestar Enem, essa coisa toda.
E aí eu lia muito, eu sempre li muito desde criança. E eu senti uma necessidade de começar a escrever resenha sobre os livros que eu estava lendo. Primeiro para lembrar da história, porque eu sou uma pessoa que minha memória é muito curta. E depois para treinar essa coisa da escrita e da resenha para o Enem, né? Porque tem a redação final. Então, achei que criar um blog para escrever as resenhas e publicar seria uma boa ideia. E também, além disso, eu achei que eu queria conversar mais com outras pessoas que tinham lido e gostado dos mesmos livros que eu lia. Então, foi em julho de 2013 que eu criei o blog. Nesse contexto aí de ensino médio, aí eu permaneci com ele, né, até hoje, e aí eu cursei faculdade, o blog esteve comigo no meu momento de descoberta, no momento em que eu me descobri, ou que eu me entendi, ou que eu tomei consciência de que eu era uma mulher negra, então ele passou por muitas mudanças, desde a criação até ao que ele é hoje. Massa saber isso, porque a gente acha, eu falo de forma geral, né? Acha que adolescente não lê, que adolescente não curte literatura, e a partir das trocas que a gente tem na internet, a gente vê que isso é muito errado, né? Ah, brasileiro Sim. não lê. Não, gente. Tem a pesquisa que diz que brasileiro lê em média 4 livros por ano, mas quando eu era mais nova, eu sempre me perguntava, nossa, como que pode? Porque eu conheço tanta gente que lê, então esse número deve estar errado. Sim. E você, e Impressões de Maria, eu falei, né, que te admiro pra caramba. O Impressões de Maria, hoje em dia, é imenso, né? Tem você tem uma equipe de editores, também de escritores, né? E Sim. você já consegue alcançar um número de pessoas, grupos de pessoas, que eu acho que talvez você não imaginasse alcançar há 7 anos, né, em 2013. Então, como foi para você conceber esse crescimento e amadurecimento do Impressões de Maria? E quando eu falo crescimento, eu não digo só em números, mas em realmente conseguir alcançar outras pessoas e, com certeza, eu tenho certeza disso, mudar a vida dessas pessoas que se inspiram em você e se inspiram nos livros que vocês resenham e apresentam lá no blog e aqui no canal no YouTube. Sim, com certeza, quando eu criei o Impressões, eu não tinha a mínima ideia do quanto ele cresceria, do quanto ele seria lido e acessado por outras pessoas. E eu fico muito feliz com o crescimento dele. Eu acho que veio esse baque mesmo, que o blog alcança muitas pessoas a partir do momento em que o meu Instagram, o perfil no Instagram começou a crescer, porque lá dá para a gente ver um número dizendo que tem tantos seguidores. E apesar desse número ser um número assim meio que ilusório, porque a gente sabe que o conteúdo não chega para aquele tanto de pessoas, mas é um número que impressiona. E aí acho que o Instagram dá essa sensação de que tem muitas pessoas lendo, e a partir do momento que eu recebo muitas mensagens falando do quanto ler aquele livro que eu indiquei mudou a vida daquela pessoa, ou quanto um assunto de um livro que eu indiquei foi importante para uma pessoa tomar uma decisão na vida dela ou se entender internamente, é uma das coisas que mais me impacta, assim, mais me incentiva a continuar produzindo mesmo. E eu fico muito feliz de que eu consiga fazer com que essa literatura escrita e protagonizada por pessoas negras, principalmente mulheres, chegue em mais pessoas e que seja mais divulgada, e fico muito feliz por fazer parte disso. E tenho na minha equipe pessoas que lê também e resenha livros que são voltados para esse público. Então, livros escritos por autores negros, livros de pessoas trans, essas pessoas que são consideradas minorizadas, de grupos minorizados na sociedade. Sim, bacana você trazer essas questões, porque eu já ia puxar mesmo para isso, né? A gente produz conteúdo na internet falando sobre literatura LGBT, literatura negra,
eu falo muito, né, sobre literatura baiana, batendo naquela tecla de que a gente precisa falar. Há pessoas que falam, mas para que dizer que vou ler autor baiano? Para que eu vou dizer que vou ler autor negro? A literatura não tem cor e blá blá blá. Não é bem assim, porque se você diz, eu vou ler qualquer autor por conta da história, não porque ele é negro, me diga aí. Você, se fosse por isso, você leria autores negros hoje em dia? Um pouco antes, né? Não só hoje em dia. Eu acho que o crescimento da literatura, da divulgação das literaturas escritas, né, e protagonizadas por essas pessoas que estão nesses grupos minorizados, o crescimento está se dando muito por conta dos produtores de conteúdo que estão gritando aí na internet, leiam representatividade, como Isa e Pétala criaram, né, o movimento, o projeto Leia Representatividade. Porque senão a gente fica numa zona de conforto que a gente só lê o que chega até a gente, porque as grandes editoras publicam livros estrangeiros, autores homens, autores brancos, e não chega essa variedade para a gente se a gente não correr atrás. Pensando nessa questão, né, eu pesei agora a conversa um pouco, mas é importante falar sobre isso. Pensando sobre essas questões, qual você acha, é nítido para a gente, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, que talvez não conheçam, quais são as maiores dificuldades de se produzir conteúdo defendendo grupos minorizados? Porque isso reflete também nos feedbacks e nos números para a gente. Sim, eu acho que uma das maiores dificuldades é ser, de fato, de um grupo minorizado, porque a gente sofre mais descrédito, porque a gente sabe que o algoritmo das redes é racista, então, mesmo que a gente esteja lá divulgando nosso conteúdo, produzindo, não vai chegar nas pessoas, em um número maior de pessoas, pelo simples fato da gente ter a pele negra. Porque se fosse uma pessoa branca, você chegaria em outras pessoas em um número maior porque tem a pele branca. Isso já foi comprovado. E teve todo um movimento mostrando quanto o algoritmo é racista. E aí eu acho que uma outra dificuldade é receber ataques de haters ou pessoas de outros grupos políticos que são contrários à nossa existência. Então, produzir conteúdo literário e que tenha essa consciência racial e consciência de gênero incomoda as pessoas. E eu acho que, apesar de incomodar as pessoas, esse é o motivo que também faz com que seja muito importante, porque está incomodando, está dando certo. E eu acho também que tá dando certo porque a gente vê o movimento nas editoras. Quando eu comecei a falar sobre livros na internet lá em 2013, existia assim, livros de autores negros e de mulheres negras e de pessoas de grupos minorizados publicados, mas não tinha essa divulgação que tem hoje em dia, não tinha esse conhecimento mais amplo que tem hoje em dia. Então era muito difícil você achar um livro de autor negro no catálogo de uma editora grande. Agora, as editoras grandes têm vários autores desses grupos no catálogo e diariamente a gente vê divulgação de editora comprando os direitos de autores de fora e que os livros têm essa temática, é voltado para esse público. Então, a gente falar de livros de autores negros e de outros grupos minorizados faz com que esse livro seja mais conhecido e, consequentemente, faz com que tenha uma demanda maior. Então, a gente também faz com que haja uma mudança no mercado editorial. É claro que a mudança é muito lenta e feita a passos pequenos, mas ela está acontecendo. Eu percebo uma mudança bem grande de quando eu comecei a falar de livros para agora. E eu fico muito feliz que tenha muitos autores negros e que seja muito mais fácil hoje em dia elencar os autores que estão em grandes editoras. Sim, sim, é massa e é muito notório mesmo essa mudança. Quando eu estava na graduação, eu acho que foi no ano de 2012, 2000
13 no máximo. Não, 2012, eu acho, porque eu formei no início de 2014. Foi no meio, assim, da graduação. Eu fazia uma disciplina que era Literaturas Africanas de Línguas Portuguesas, algo assim. E aí a gente tinha que fazer um trabalho a partir de um livro de escritor, escritora africana. Eu, naquela época, não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas ainda assim eu queria buscar ler um livro de autora, mulher e negra, de algum país africano. E eu encontrei e descobri a Paulina Chiziane. E eu não achei um livro para comprar aqui no Brasil. Ou eu teria que comprar em dólar pela internet, ou eu não faria o trabalho, infelizmente foi o que aconteceu, eu tive que mudar, ler um escritor homem, procurei por um escritor negro, né? Mas é isso, eu não consegui ler a mulher que eu queria ler, e hoje em dia eu já vejo que os livros da Paulina estão sendo comercializados aqui no Brasil, estão sendo publicados. E quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz, porque lá em 2012 eu busquei o livro dessa mulher, ó, busquei pra caramba, e na época eu recebi o quê? R$ 300 de bolsa. Eu não tinha condição de pagar em dólar para comprar um livro, para fazer um trabalho. Mas é isso, eu fiquei muito feliz e eu acho que é esse movimento da gente cobrar, da gente mostrar que a gente existe, que a gente quer consumir, se ver, se enxergar nos livros. E aí a gente acaba atingindo, né, quem produz, quem traz esses conteúdos para cá. E a gente falou sobre as dificuldades, quais são os benefícios, né, as alegrias de se falar sobre essas pautas sociais atreladas à literatura na internet. As alegrias são muitas, né? Muito recompensador, recompensante, saber que você ajudou um livro de alguém que não tinha muito, que as pessoas não conheciam muito, a chegar em várias outras pessoas e saber que essas pessoas puderam ver a realidade por outros olhos e se permitiram ver a realidade por outros olhos, se permitiram conhecer outras realidades diferentes da dela. E eu acho que esse é uma das principais coisas que me deixa feliz de poder trabalhar divulgando literatura e falando sobre livros dessas pessoas. Isso também me alegra muito. Inclusive, eu sou chorona, tu sabe? E aí eu, né, me pego chorando várias vezes quando me dão algum feedback. E agora, Mar, largue o doce. Tu já ouviu falar essa expressão? Acho que já. Já. Você não falou, né? Você é baiana. Você não falou. Eu sou baiana. Eu nasci numa cidade chamada Nova Soure, fica no interior da Bahia, mas eu vim para São Paulo com 8 anos. Então, eu moro em São Paulo já há muito tempo, mas eu sou baiana e minha família é da Bahia, então eu tenho um contato com eles. Então, com certeza você já ouviu falar em Largue o Doce, porque inclusive tem uma música de pagode aqui que é o Largue o Doce Pivete, Largue o Doce Pivete. Então, Largue o Doce Piveta, quais são as dicas que você dá para quem quer começar a produzir conteúdo literário na internet? Quem está assistindo a gente, que quer começar a abrir um Instagram, um blog, aqui no YouTube, quais são as dicas pelas experiências que você tem, que você dá para essas pessoas? A minha primeira dica é: comece. Não importa como, assim, você não precisa ter a melhor câmera, você não precisa ter o melhor computador, você não precisa ter um melhor cenário, apenas comece. Quando eu comecei o meu blog, eu não tinha uma estante de livros, mas isso não me impediu de resenhar os livros. Quando eu comecei o blog, eu não tinha muitos livros próprios, porque eu lia muito de biblioteca, eu não tinha condições de comprar. Mas isso não me impediu de ler e resenhar os livros, mesmo eles não sendo meus. As coisas vão acontecendo com o tempo. E, sei lá, pode demorar muito tempo, mas um dia você vai ter o que você quer ter. E não precisa querer ter as coisas só porque todo mundo tem. Ou achar que você precisa ter aquilo para ser um bom blogueiro, uma boa blogueira literária. Então, essa é uma dica. A outra dica é: persista.
porque a fama não vem do dia para a noite. Eu nem me considero famosa, acho que tem um longo caminho para trilhar para frente. E eu acho que se eu tenho algum reconhecimento hoje, é fruto de vários anos de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar com livros em 2013, mas só agora, de 2019 para 2020, que veio algum reconhecimento. Então, não desista, continue persistindo, porque uma hora o reconhecimento vem. E uma outra dica é seja sincero, né? Faça tudo com verdade, faça tudo porque você quer fazer, com muita sinceridade. Você não precisa inventar as coisas ou querer conquistar as pessoas falando coisas que não são sinceras, que não vêm lá do fundo do seu coração. Ou fazer porque você não está com vontade, fazer só porque todo mundo está fazendo. Tem que fazer porque você quer. Você tem que ser a primeira pessoa feliz com o seu conteúdo. Então, acho que essas são as minhas principais dicas para quem está começando. E acho que uma outra se cerque-se de pessoas que são parecidas com você, com quem você se identifica. Porque a gente não está nesse mundo sozinho e a gente não vai conseguir as coisas sozinho na vida, no mundo. Então, esteja acompanhado de pessoas que acreditam, pessoas que gostam do seu conteúdo, mas não por uma questão interesseira, por uma questão de verdade mesmo. Então, tem amigos que vão te influenciar, pessoas que te influenciam positivamente. Obrigada, Mar. Muito, muito, muito bom. Essa questão, né, de se cercar de pessoas positivas e de pessoas que vão agregar para a sua produção e para a sua vida é muito importante. Eu fiz amizades maravilhosas, você é uma delas, né? Por conta do... Gente, eu falei isso, você é uma delas. Para, Lorena, pelo amor de Deus. Eu falei que eu sou muito chorona. Ai, peraí. Pronto, ainda bem que a gente tá gravando, não é ao vivo. Mas eu vou deixar isso, que uma coisa que eu aprendi também nesse... A gente vai fazer 5 anos esse ano com Passos Entre Linhas, uma coisa que eu aprendi é não esconder minha personalidade. Eu sou muito chorona, eu sou muito brincalhona, e teve uma época em que eu fazia sempre os vídeos, né, toda séria e tal. Eu não sei se tu percebeu que agora eu tô toda despirocada nos vídeos. Sim. Eu sou assim, velho. Eu sou assim no dia a dia, mas eu ficava toda serinha porque eu achava que as pessoas iriam gostar mais de ver algo sério. E eu sou professora, aí eu ficava, não, eu sou professora, eu tenho que me portar de tal forma. Que nada, rapaz. Eu sou isso. É muito mais divertido assistir a Lorena como ela é na vida real, não uma Lorena que tá lá, tipo, atuando. Né? Essa é uma lição que eu aprendi também, né? Porque se eu for ver os meus primeiros vídeos, eu tô muito travada, assim, muito falando devagar, não sei o quê. E agora eu me sinto muito mais, sei lá, livre e à vontade com a câmera também. Sim, isso é muito massa. E isso é muito massa. E é isso, a gente faz amizades, e as amizades são sinceras. Quando são sinceras é que é mais gostoso, porque você não tem aquela rivalidade de que, eu quero ser melhor que fulano, eu vou me aproveitar dele para poder ganhar notoriedade, depois eu vou me afastar. Isso é muito ruim, isso é muito a palavra, né? A palavra do século, tóxico. E é muito bom quando a gente faz parte do Clã das Pretas, nós duas, e a gente sempre que todas nós temos projetos individuais e sempre estamos umas apoiando as outras. Isso é muito bacana. É muito enriquecedor. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi a palavra trabalho, né? Porque algumas pessoas acham... Eu passei por esse momento, né? Por esse período de achar que o que eu fazia era puramente lazer e eu não deveria considerar enquanto trabalho. Mas depois do Clube de Blogueiras Negras, minha cabeça... E eu vi que... Assim, eu comecei fazendo por lazer, você também, né? Você tinha o objetivo de resenhar e tal, para treinar para o Enem. Mas chegou um momento em que a gente começou a trabalhar mesmo para produzir conteúdo.
por que você começou a ver, mas como foi que você começou a ver a produção no Impressões de Maria como trabalho mesmo e não mais só lazer? Acho que foi a partir do momento que eu entendi que era lazer, mas que também me tomava um tempo para produzir, ler o livro, escrever sobre o livro, tirar foto, divulgar. É um tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, mas eu estava fazendo aquilo ali. E claro que eu estava fazendo porque eu gosto, mas por que não encarar aquilo com mais seriedade, com mais profissionalismo? E aí, acho que também entendi que esse é um trabalho que poderia e merece ser remunerado a partir do momento que eu vi outras pessoas brancas sendo remuneradas por aquilo. E aí eu pensei, por que eu, uma mulher negra, não tenho esse direito de ser remunerada? Eu também quero ser remunerada se eu faço um trabalho que eu considero tão bom ou até melhor que o dessa outra pessoa branca. E acho que entender isso e valorizar mesmo o meu esforço, o meu investimento de tempo e de intelecto mesmo. Eu estudei para estar falando o que eu estou falando na internet. Então, por que eu vou desperdiçar todos os meus 4 anos árduos de estudo na Faculdade Federal, com greve, com paralisações, e não vou obter um retorno financeiro disso? É muito importante quando a gente percebe isso e se permite trabalhar com a consciência de que é trabalho e respeitando, né, nossos limites e tal, porque quando eu pensava, não é um trabalho, é só lazer, aí tava eu 2 horas da manhã produzindo conteúdo para Passos Entre Linhas, e aí minha saúde indo pro ralo, e eu, não, que nada, que besteira, é porque eu gosto. Não é bem assim. Você falou, Mar, sobre a questão, né, do retorno financeiro, e você tem com a Isa Pétala e a Camila o Leituras Decoloniais. Fala um pouquinho sobre o projeto para que as pessoas conheçam e vão apoiar vocês. O Leituras Decoloniais é um projeto no Catarse que eu, a Isa, a Pétala, do perfil Afrofuturas no Instagram, e a Camila, do perfil Camila e Seus Livros, criamos juntas para termos um retorno financeiro do nosso trabalho. Então, a gente criou esse projeto no Catarse, pensou em algumas modalidades de apoio e algumas recompensas para que as pessoas que gostam do nosso trabalho que a gente produz na internet, que gostam do que a gente escreve, que acham que esse é um trabalho que pode e merece ser remunerado, possam ir lá no Catarse e apoiar com o valor que achar que pode, com o valor que achar justo, e a partir do valor que a pessoa escolhe, a pessoa recebe algumas recompensas. E aí, para as pessoas que apoiam, a gente oferece, além de todo o conteúdo que a gente já produz na internet, a gente oferece também exclusivamente uma leitura, né, conjunta, uma leitura coletiva. Então, a gente lê um livro, agora vai ser bimestral, então a gente lê um livro em ciclos, a gente faz ciclos de leituras, e no final a gente faz 2 encontros. Um encontro para conversar sobre o livro que a gente leu e trocar impressões e ver o que cada pessoa entendeu. E o segundo encontro para a gente compartilhar as nossas reflexões que foram escritas num diário de leitura que a gente incentiva que as pessoas escrevam durante aí a leitura. E a gente pensou no Leituras Decoloniais porque a gente entende que se faz necessário uma reflexão sobre decolonialidade, e a gente faz a curadoria dessas leituras que a gente faz nos ciclos, pensando em livros que tragam isso, né? Esse questionamento sobre decolonialidade, sobre questões de raça, questão de classe, livros que farão refletir mesmo. E voltando um pouco no que eu falei sobre aquilo de se cercar de pessoas que você gosta, que te fazem bem, acho que também é muito importante esse projeto meu com a Camila, com a Isa, com a Pétala, porque nós somos 4 mulheres negras
que produzem conteúdo literário na internet e que a gente poderia criar um projeto individual, um projeto para cada perfil que a gente tem. Mas a gente entendeu que se a gente se juntasse, seria muito mais poderoso e muito mais forte o Leitura Decoloniais. Então, acho que se trata muito disso, de coletividade, de entender que juntas a gente é muito mais forte. Com certeza. Você foi falando e eu pensando, juntas somos mais fortes. E aí você finalizou com juntas somos mais fortes. Muito real. Sim. Isso para mim faz parte muito do meu dia a dia. Então, Mazinha, eu quero te agradecer por ter topado participar do quadro, por ter compartilhado um pouco da sua história e de seu conhecimento, né, dando dicas para as pessoas e tal. Você quer se despedir no vídeo, falar alguma coisa? Uhum. Quero agradecer muito a Lorena pelo convite, adorei bater um papo aqui com vocês e espero que alguma dica que eu dei aqui seja útil e se quiserem conversar comigo, é só me procurar lá no site, impressõesdemaria.com.br e aqui no meu canal no YouTube também, ou me procurar nas redes do blog, que é Impressões de Maria, em todos os lugares, que eu estou sempre aí, na medida do possível, aberta para a conversa. Obrigada, Maia. Eu quero reforçar, pedir para que, se você ainda não se inscreveu aqui no Passos Entre Linhas, que se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe para as outras pessoas. Vai lá no Impressões de Maria. Se você ainda também não se inscreveu, se inscreve. Todos os links da Maria estão na descrição desse vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau.